Olá, amigos do Centro Espírita Estrela da Seara. Me chamo Vaneuza Rodrigues e é um prazer e uma alegria poder estar falando com vocês nesta noite. Gostaria já de deixar o meu abraço fraternal em cada amigo, trabalhador desta casa que sempre me recebe com muito carinho. Um abraço também para todos que nos estão assistindo. Agradecer a oportunidade de serviço que vocês estão me dando, que a gente possa, nesta noite, aprender um pouco mais sobre doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, para que a gente possa se fortalecer, especialmente neste momento difícil da humanidade, em que todos estamos precisando de ânimos para continuar, não é verdade? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa chamar a espiritualidade amiga, para que nos sustente, nos envolva e possa tornar este momento muito mais agradável, benéfico e cheio de boas energias, para que a gente possa se reabastecer e também distribuir essa energia para a humanidade inteira. Vamos à nossa prece? Divino Mestre Jesus, que o Senhor possa neste momento, Senhor, encontrar em cada coração espaço para adentrar, fazer dos nossos corações a sua morada, nos ajudando, Senhor, a enfrentar os momentos difíceis que estamos vivendo. E que possamos, Divino Amigo, de alguma sorte, não só pensar em nós, mas pensar em todos. Pensar em como podemos ajudar aqueles que estão à nossa volta necessitando de sustento e de apoio. Que possamos levar o Teu Evangelho aonde quer que nos encontremos, através das nossas atitudes, sendo verdadeiros servidores da Tua Seara. Inspira-nos no estudo desta noite, que possamos, ao final, ter aprendido um pouco mais de Ti. Sairmos deste momento mais fortalecidos, mais esperançosos, mais convictos do nosso papel enquanto espíritos imortais, em processo de aprendizado. Então, mestre e amigo, envolve-nos a todos com a Tua paz e o Teu amor, e ser conosco não só hoje, mas para sempre. Que assim seja. E agora, podemos então dar início ao nosso bate-papo desta noite, que vai girar em torno do tema estresse. Interessante trazer esse tema porque é um tema que nós não temos muita intimidade, né? Nós não conhecemos muito brasileiro estressado, né? Espírita, então, se estressa? É muito raro, né? Mas de qualquer sorte a gente vai trazer esse tema hoje à noite baseado na fala de Dona Joana de Ângeles, do Espírito Joana de Ângeles, que está lá no livro Conflitos Existenciais. Esse livro é um dos livros que compõem o que a gente chama da série psicológica, né? Que dentre diversos livros tem o livro Conflitos Existenciais, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então Joana vai abordar, dentre vários temas, esse sobre o estresse, né? E ela faz uma abordagem muito interessante, porque Joana, a linha de trabalho dela é justamente essa, educacional, didática. Então ela vai trazer esse livro e esse capítulo, especialmente, de uma forma bem didática. Então ela divide da seguinte forma, ela traz primeiro as razões de ser do estresse, né? Por que o estresse surge, como surge. Depois ela vai abordar o processo e o mecanismo, que é como ele se expressa no nosso dia a dia, como é que a gente vivencia o estresse na nossa vida cotidiana. E por fim, ela vai nos trazer a terapia, né?
que é o que nos interessa de fato, saber como a gente pode lidar com o estresse, com as situações estressantes na nossa vida, sem fazer disso algo prejudicial para nós. Então, eu peguei um trechinho lá da parte da introdução do prefácio do livro que eu achei muito interessante para trazer para a nossa reflexão antes de entrar no assunto propriamente dito. Em que Joana diz: ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições da saúde real e da alegria plena. A felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Eu achei interessante a gente começar com esse trecho porque às vezes a gente esquece o porquê de estarmos aqui, o nosso objetivo. E aí a gente vai deixando a vida, né? Levando a vida sem se recordar do nosso objetivo principal. Como espíritos que somos, temos uma tarefa e um objetivo em estar aqui. E não é sofrer, como muita gente acha. Nosso objetivo de estar encarnado não é de sofrer. Estamos em um processo de aprendizado e durante esse processo é possível sim que a gente já possa estar vivenciando momentos de felicidade. Não a felicidade plena, óbvio, porque nós ainda não somos plenos. Como eu disse, estamos em processo de aprendizado, de construção, de melhoramento. Então essa felicidade ela vai, vamos dizer assim, se aperfeiçoando e se ampliando à medida que nós também, enquanto espíritos, vamos nos aperfeiçoando e nos melhorando. Então, mas a gente precisa recordar que, sim, podemos ser felizes enquanto estamos nesta caminhada. Isso depende dos nossos esforços, dos esforços que a gente empreende todos os dias para conseguir essa saúde e essa felicidade, como diz Joana de Ângeles. E já entrando no tema propriamente dito do estresse, né? Quem de nós, quem de vocês já não se pegou, né, falando ou pensando que talvez o seu dia tinha que ter 30, 36 horas, porque você tem muita coisa para fazer que não cabe no seu dia, né? Então você precisaria de um dia maior. Quem já não se pegou falando isso, né? Eu já, né? Só que depois eu fui refletir e observei. E eu digo a vocês, se a gente tivesse um dia de 36 horas, ainda assim nós não daríamos conta de tudo que temos para fazer. Porque à medida que a gente tem mais tempo, a gente vai procurando mais coisas para preencher aquele tempo. Então sempre vai ser insuficiente. Nós temos uma ânsia muito grande de determinadas coisas que a gente acha que vai resolver nossos problemas e não irão, porque o problema não está na coisa, o problema não está no tempo que temos, mas como nós temos administrado o nosso tempo, como nós temos utilizado esse tempo. O tempo ele precisa ser utilizado de uma forma pensando em coisas que agreguem para o nosso crescimento. Ultimamente a gente tem perdido muito tempo com coisas que não nos preenche, que não nos engrandece, que não nos agrega valor espiritual, né? E muitas vezes nem material, nem intelectual. Quantas horas temos perdido nas redes sociais? Quantas horas temos perdido nas redes sociais em busca de fofoca, de vida de artista, né? Então, esse tempo que a gente perde com coisas inúteis, a gente depois reclama que não tem um tempo suficiente para fazer o que realmente interessa. Então, por que eu comecei com esse questionamento? Porque esse é um dos fatores principais de queixas para que as pessoas vinculem o estresse. É justamente esse excesso de atividades e pouco tempo para executá-lo. Isso é um grande gerador de estresse nos nossos tempos atuais. Como Joana vai dizer no início do capítulo, quando ela diz o seguinte: numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender,
na busca desesperada por melhores salários e comodidades, de divertimentos e de prazeres, dando lugar à ansiedade, produzindo culpa e desarmonizando a estrutura emocional. Então é um pouco tempo para muitas coisas, para muitas demandas, nessa busca desenfreada por ter mais coisas, ter para suprir as necessidades, mas quando supre as necessidades, a gente cria novas necessidades para poder ter mais demandas e o tempo vai ficando mais curto. Então veja como isso é um ciclo vicioso, né? É uma bola de neve e isso vai gerando fatores que vão pressionando a nossa mente, o nosso emocional, sobrecarregando, né, a nossa estrutura emocional, que já é por si só fragilizada diante da nossa condição espiritual inferior. Já não temos essa estrutura emocional assim tão bem elaborada. E diante dessas pressões diárias, dessas pressões sempre maiores em torno da gente, a gente se desestabiliza, vamos dizer assim, com muita facilidade. Vide o que nós vivenciamos e temos a oportunidade, infelizmente, de ver todos os dias na nossa sociedade. Quando a gente abre o jornal, a gente liga a TV para assistir o jornal, a gente vai ver aí cenas, né, muito deprimentes que são geradas por fatores estressantes que não foram bem trabalhados por cada um de nós. Então veja como essas situações cotidianas podem exercer uma pressão, porque o que é o estresse? O que é o estresse, Joana também vai nos falar aqui, que é essa carga, essa pressão, é uma força que se vivencia, né? Passou a ser considerada como passível de natureza estressante. Então toda essa pressão, essa força, essa carga que nos é colocada sobre os ombros e que nós admitimos, óbvio, nós a aceitamos, ela vai ser um fator de gerar desequilíbrio emocional, reverberando aí em situações, nos estresses, nas respostas às situações estressantes. E aí Joana vai nos dizer que nós normalmente enfrentamos as situações estressantes de duas maneiras, normalmente. Uma delas é acumulando essas cargas, essas pressões, essas forças, até um momento em que ela acha um estopim para ela explodir, para ela eclodir, né? E aí a gente pode citar alguns exemplos aqui, né? Então, dessa carga de trabalho, né? Então, eu sou uma pessoa que eu estou muito sobrecarregada no trabalho. Então, eu trabalho 10, 12, 14 horas por dia. O chefe pressionando, cobrando prazos, cobrando rendimento, cobrando performance, números para atender, né? Indicadores. Então, tudo isso me pressionando diariamente e sem eu buscar uma forma de lidar com isso ou uma válvula de escape para que eu pudesse ir diluindo essas forças e essas energias. Se eu não faço essa diluição, eu acumulo tudo isso. E aí, em determinado momento, eu vou exteriorizar isso, porque isso não fica preso jamais. Ele vai achar algum momento, essas forças, essa pressão, ela vai achar algum momento para ela sair, para ela se exteriorizar. E aí vamos dizer que essa pessoa, né, cheia de trabalho, sobrecarregada, ela sai, né? Ela sai e vai para sua casa. Chegando em casa, na primeira demanda no seu ambiente familiar, ela pode explodir, né? Então veja que isso, pressões e situações estressantes que não são trabalhadas, ela pode ser geradores de problemáticas maiores em outros ambientes, ou seja, o estresse causado no ambiente de trabalho foi reverberar onde? No ambiente familiar. Ou então, outra situação, ele pode sair do trabalho com aquela carga de preocupação, de ansiedade, já preocupado com o dia seguinte, as tarefas que deixou pendente. E aí no trânsito, dirigindo, voltando para casa, alguma situação no trânsito, por menor que seja, pode ali ser um desencadeante, um estopim para gerar ali uma situação de enfrentamento, de briga, de violência, culminando até em mortes, né? A gente vê isso diariamente no trânsito. Então veja como
essas situações estressantes que não são bem canalizadas por nós podem gerar N transtornos e distúrbios que vão se somando e agravando a situação, né? Outro caminho, nos diz Joana, que a gente pode percorrer é o caminho da negação, ou seja, da não aceitação, do não enfrentamento. Então, tem muitas pessoas que preferem fugir de todas as situações estressantes que elas puderem fugir. Então, se ela escolhe, às vezes, profissões que não demandem muita situação de estresse nem de pressão, ela escolhe conviver em grupos que não sejam muito discordantes nem dissonantes para não ter situações de estresse. Uma situação engraçada que muitos também fogem, por exemplo, para citar um exemplo prático, é o casamento, né? Tem gente que vive a vida toda solteira com essa alegação. Não, casamento é algo, dizem, né, que é algo muito estressante, né? Compartilhar a vida com outra pessoa, que às vezes pode ser bastante diferente, conciliar isso, né? Ter esse jogo de cintura às vezes pode ser bem estressante. Então, algumas pessoas fogem ao casamento para não ter esse enfrentamento da situação estressante. Então, essas são as duas posturas principais que nós elegemos, não que elas sejam as ideais. A gente vai ver lá na frente, quando Joana trazer mais informações sobre isso, mas normalmente são os dois caminhos que a maioria percorre, né? E aí ela vai completar nos dizendo que nem sempre a ansiedade, o estresse que nos toma está relacionado a situações aflitivas ou a situações negativas. Às vezes isso pode ser gerado por algo que nós estamos ansiando, esperando, que nós estamos que é algo que vai ser positivo, que vai ser exitoso para nós. No entanto, isso também pode gerar ansiedade e estresse. Por exemplo, vamos citar o casamento de novo. Pessoas que estão no processo de preparação do casamento, que estão, né, sabe que aquele processo, aquela elaboração, né, é estressante. Os alunos, né, os que estão na faculdade, que estão preparando o seu TCC, que estão preparando a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso, isso também é um momento estressante. Aqueles que estão se preparando para o vestibular, né, querem passar naquela faculdade específica que é bem complicado. Então, tudo isso também pode gerar um fator de ansiedade, de estresse, que nós precisamos aprender a lidar para isso não gerar aí distúrbios de ordem emocional, psíquica e física, porque tudo isso de alguma forma também vai se expressar no ambiente, ou vamos dizer, no organismo físico. Ele vai achar alguma maneira de exteriorizar, porque como eu disse anteriormente, essa pressão, essa força, ela vai arranjar um meio de sair, porque a gente não suportaria vivenciar o tempo todo sobre essa pressão e sobre essa força agindo sobre a gente. Então ela arranja uma maneira de se exteriorizar. No entanto, se a gente tem um controle disso, a gente vai achar, como eu disse, válvulas, maneiras de fazer essa energia se diluindo, ao invés de deixar ela se acumular de uma maneira que ela exploda a qualquer momento sem a gente esperar. Então, o melhor e o ideal é que a gente vá trabalhando e diluindo essa energia, essa pressão estressante em cima de nós, para que ela não chegue ao ponto de nos surpreender, né, em momentos aí que vai nos gerar problemáticas graves, difíceis de serem trabalhadas. Joana cita 3 pontos que eu achei bastante interessante, 3 momentos, né, que podem gerar aí ansiedades e estresses e problemas de ordem social muito grande para nós. Ela cita um que eu achei bastante interessante, é bastante comum, não é verdade, que é em relação do apego das mães com seus filhos. Então a gente sabe que é natural que a mãe ela tenha um apego, um zelo para com os seus filhos. No entanto, isso pode se transformar numa patologia grave, quando essa mãe fica totalmente dependente desse afeto e dessa ligação com o filho. Então, quando o filho vai criando independência, vai começando a escolher os seus caminhos, elegendo, né, a sua vida da maneira que lhe convém, e isso é perfeitamente natural. A gente vai crescendo e a gente vai se afastando, vamos dizer assim, né, dos nossos pais e das escolhas deles para fazer as nossas próprias escolhas e trilhar o nosso próprio caminho. Isso é normal e isso é muito saudável. Só que tem mães que não entendem isso.
né? Querem o tempo todo estar ali com seus filhos, os direcionando, os tratando como se eles ainda fossem crianças, né? Não cortaram o cordão umbilical, tem dificuldade de fazer esse corte do cordão umbilical emocional, né? Então, Joana vai dizer que isso pode gerar uma ansiedade, um estresse, um transtorno, uma perturbação muito grande nessa mãe, quando ela vê esse filho criando asas para voar. E essa situação, vai dizer Joana, se torna mais crítica ainda quando entra uma terceira pessoa nessa relação, ou seja, quando a filha ou o filho escolhe o seu parceiro, vai se casar, vai viver sua vida, e a mãe pode às vezes até ver essa terceira pessoa como um inimigo, aquele que está afastando o seu filho dela, tomando, roubando, né, o seu filho. Veja aí aquele sentimento de posse que muitos de nós temos em relação às pessoas que nos são caras, que nós amamos, né? Então essa é uma grande dificuldade que aponta Joana e que serve aí de alerta para pais e mães, né, já irem se trabalhando. Outro ponto que ela fala é do funcionário, né, que é muito aquele funcionário que é o funcionário padrão, o funcionário que já tem muitos anos na empresa e que se dedicou muito, que veste a camisa e que viu a empresa crescer e que, sabe, derramou muito suor na construção daquela empresa. No entanto, em determinado momento, a empresa entende que ele não deve mais fazer parte do quadro da empresa. E isso pode gerar para ele, né, um transtorno muito grande, problemas diversos, né, rancores, raiva, estresses, desespero, amargura. Então são sentimentos que podem assolar a pessoa em uma situação como essa, situação difícil de fato. No entanto, precisa ser encarada como uma situação de aprendizado, né, e não de perda. É uma perda que é necessária, vamos dizer assim, para o aprimoramento e crescimento do ser. Quantas pessoas que achavam que iam ficar a vida inteira numa empresa, que não saberiam, né, viver fora daquele ambiente, quando saem encontram situações ainda melhores, que elas nem esperavam vivenciar. Então, veja que é preciso vivenciar essas situações cotidianas e estressantes que estão aí para todos, que podem acontecer com qualquer um. É preciso vivenciar essas situações com tranquilidade, com sabedoria. São situações que trazem realmente angústia, que trazem preocupação, que trazem dor, né? Mas não podemos negar isso, mas elas também podem trazer no seu bojo grandes aprendizados e processos para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento emocional. Outra situação que também acomete a todos em algum momento e que é altamente estressante, Joana vai dizer que é inevitável o estresse gerado por essa situação, que é a morte de um ente querido. Então a morte em si ainda é algo tabu para a maioria das pessoas, né? Algo difícil de ser digerido, é um estresse, uma dor realmente muito aguda, né, e que nós não conseguimos nem expressar essa dor, né, não conseguimos nem exteriorizar. É uma dor tão funda, e tão aguda e tão inexplicável, né, que realmente gera um estresse muito grande, né. Nós, quando temos que nos despedir, mesmo que nós sabemos que é temporária essa despedida dos nossos entes queridos, quando ocorre o fenômeno da morte. Então, Joana vai dizer, complementando esses aspectos, que a existência humana apresenta-se portadora de um elenco de quase infinitas possibilidades que devem ser experimentadas a fim de tornar-se digna e merecedora de viver saudavelmente. Então, são N situações estressantes que nós somos chamados a vivenciar durante a nossa encarnação. E não são à toa que elas nos chegam como necessidade de aprendizado. E a gente precisa aprender a lidar com ela, porque, como eu disse, acomete a todos, é uma situação que chega para todos, para que a gente possa aprender, como diz Joana, a viver saudavelmente, encarar a vida como ela deve ser, né? A vida real, sem ilusões, sem pretensão de privilégios. Isso que eu citei aqui pode acontecer com todos. Não há privilegiados no processo evolutivo.
Não há os mais felizes, os menos felizes, os eleitos para serem beneficiados com tal ou qual coisa. Todos estamos tendo as providências divinas dentro de um aspecto de justiça e de igualdade. Se não tiver esse aspecto, não é Deus. Deus é justiça, é amor, mas é justiça. Se eu tiro qualquer uma dessas qualificações de Deus, ele não é mais Deus. Então, Deus é justo. Ele vai dar a todos as mesmas possibilidades de crescimento. Então, essas situações estressantes vão ser recorrentes na nossa vida. Se formos refletir, cada um em nosso processo de caminhada até aqui, só nessa encarnação, óbvio, né? Só nessa encarnação aí, se a gente for avaliar o que já atravessamos e as dificuldades que já passamos na vida e as situações estressantes que nós já enfrentamos, a gente vai ver como já tivemos N situações e também poderemos analisar e refletir sobre como a gente veio se comportando diante delas. É importante a gente fazer essa reflexão também, né? Porque muitas vezes o processo de amadurecimento nos favorece isso. Então, às vezes, uma situação estressante hoje, eu não reajo da mesma maneira que eu reagiria há 15, há 20 anos atrás, porque já houve aí um amadurecimento, um crescimento, né? Aliás, o ideal é que tenha tido. Se eu vejo que eu ainda estou respondendo da mesma maneira, as mesmas situações de 20 anos atrás, então aí tem que acender uma luzinha aí na minha mente, dizer, opa, tem alguma coisa errada. Há 20 anos eu respondi da mesma maneira essa situação estressante e hoje eu continuo respondendo da mesma maneira. Eu falo negativamente, porque se você respondeu positivamente, ótimo, né? Mas se você respondeu negativamente a uma situação estressante há 20 anos atrás e hoje você continua respondendo da mesma maneira, precisamos parar para pensar e rever em como a gente vem construindo esse nosso processo de amadurecimento, não é verdade? Então, Joana vai continuar nos dizendo: as experiências sociais e humanas, os desafios e dificuldades, as lutas e desacertos não deveriam constituir força estressante, porque tem por objetivo amadurecer a capacidade emocional, fortalecendo-a para embates mais vigorosos que devem ser travados até o momento da completude. Então, é o que eu acabei de dizer. Esses processos, essas situações estressantes que vivenciamos nos chamam ao amadurecimento emocional. Elas não podem ser dispensadas no nosso processo evolutivo, porque é o que nos impulsiona ao melhoramento, né, ao amadurecimento psicológico e emocional. Então, até a gente efetuar, como a Joana diz, essa completude, até a gente conseguir chegar no ápice do nosso processo evolutivo, elas vão se repetir para que a gente possa aprender. E ela diz: ninguém alcança patamares de equilíbrio sem passar pelos testes de lutas edificantes. Então é necessário essas lutas para que a gente se habilite a situações mais avançadas, né? Então, dentro desse processo evolutivo, óbvio, as lutas elas vão se tornando, elas vão também se aperfeiçoando, vamos dizer assim, à medida em que a gente vai evoluindo. Porque à medida que a gente vai alçando novos patamares na escala evolutiva, nós vamos sendo chamados a novos desafios, novos testes, novas provas, para que a gente vá escalando cada vez mais essa escada, né? Então, vamos ser chamados sempre a testes e a provas. E é preciso isso para que a gente alcance esses novos patamares, né? Então é importante a gente observar-se principalmente nesse processo, como estamos lidando com o nosso processo de crescimento espiritual. Como estamos lidando com os testes e as provas que estão chegando. Que emoções as situações estressantes que me chegam estão me gerando e como eu estou respondendo a essas situações. É importantíssimo a gente fazer essa avaliação. É importantíssimo a gente fazer essa reflexão, para que a gente possa se situar, ver em que patamar nós nos encontramos
em que pontos nós precisamos melhorar e como a gente vai alcançar essa melhora. Preciso fazer um planejamento espiritual, vamos dizer assim. Né? Então, a gente precisa ter um plano de ação na nossa vida espiritual também. A gente planeja tanta coisa, né? A gente planeja a viagem de férias, a gente planeja o curso que a gente quer fazer, a gente planeja as coisas no trabalho, né? A gente planeja o almoço de fim de semana da família, o almoço de Natal da família. Por que não planejarmos também a nossa vida espiritual? Né, fazendo essa análise, esse plano de ação, rever, né, tá sempre revendo os nossos objetivos espirituais. Então é muito interessante a gente fazer esse tipo de análise, né?